Amém. Boa noite, irmãos. Na paz do Senhor, tudo bom? Tudo bem? Estão aí? Estou que nem o Felipe. Felipe, fico carente. Eu quero respostas. Amém? Porque senão a gente dorme. Eu sei que a gente teve um dia agitado aí, eu principalmente, fiz muitos gols. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, nós estamos falando de construção, né? Construirmos uma habitação para o Senhor. Construirmos, não estou vendo todo mundo aqui, né? Essa coluna, né, atrapalha um pouquinho. Construirmos um lugar onde a presença do Senhor vai estar dentro de nós. Amém? E a gente não pode falar de construção sem falar também de conserto. Tudo bem? Tem a ver também, né? Conserto. Conserto é difícil, porque nós precisamos estar quebrantados, passarmos por arrependimentos, corrigirmos a rota das nossas vidas muitas vezes, para que possamos construir no prumo do Senhor. Nós vamos ter que voltar em algumas situações que a gente se perdeu no caminho, né? Então, essa noite eu queria falar um pouco com vocês sobre isso. Importante a gente ter esse momento também de correção, de conserto da nossa rota, porque Deus, o Pai, nos ama, não é? E Ele nos corrige, porque nós somos os seus filhos. E os filhos não fogem da correção, mas amam a correção. Amém? Amém. Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse. Nós vamos falar de uma igreja que, nesse contexto aqui, estava passando por uma situação difícil e Jesus vem corrigi-la. Então, a Apocalipse 2 e 3 fala das cartas de Jesus às 7 igrejas da Ásia, no tempo de João. João estava, então, o apóstolo João, na ilha de Patmos, e recebeu a revelação de Jesus. E Jesus, então, inspira João a escrever as cartas às igrejas, são 7 igrejas. Então, nós vamos ler especificamente de uma igreja aqui, mas, assim, só para dar um contexto, né? Uns interpretam como uma visão da história da igreja, essas 7 cartas, né? Até a história da igreja que vai se degradando até chegar na última igreja. Outros falam que essas 7 cartas simbolizam as características de 7 tipos de igreja existentes, né? No tempo de João e nos nossos tempos também. Mas o fato é que essa igreja que nós vamos conhecer nunca representou tão bem a igreja dos nossos dias. Então, nós precisamos compreender isso e ver se a gente não está sendo como essa igreja. Esse é um momento de correção, da gente olhar para esse exemplo dessa igreja e ver se tem a ver com a gente ou não, e a gente corrigir a nossa rota. Amém? A última carta, então, está lá em Apocalipse, o capítulo 3, do versículo 14 até o 22, Apocalipse 3, 14. Essa é a última carta e mais dura carta que Jesus escreveu a essas igrejas. A igreja de Laodiceia. Versículo 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras. Sei que você não é frio e nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio e nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico.
Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Difícil, né? A carta é difícil. Todas as cartas têm um elogio e uma repreensão. Essa é a única carta que não tem nenhum elogio. Essa é a única igreja que não recebeu nenhum elogio de Jesus, somente repreensão. Nós vamos conversar um pouco sobre isso, mas antes de conversarmos sobre isso, eu queria falar com vocês, relembrar um pouquinho o propósito original da igreja. É importante a gente conhecer o propósito original para a gente saber como a gente se desvia, como a gente se distancia do plano original, né? Um texto de Efésios 2, nós vamos trabalhar a Bíblia, Efésios 2, vamos ler a partir do 19. Efésios 2, 19, vou ler rapidinho. Portanto, vocês não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos, para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Então, irmãos, nesse texto que nós lemos, até no 13 fala isso, o 16, nós vamos ver 3 características do propósito original da igreja. O primeiro é, igreja é uma família para o Pai. Fala comigo, família para o Pai. O segundo propósito, igreja é um corpo para o Filho. Amém? Corpo para o Filho, fala assim. E em terceiro, a igreja é uma morada, é a morada do Espírito. Morada do Espírito. Então, é uma família para o Pai, é um corpo para o Filho e é a morada do Espírito. Né? Então, uma família para o Pai. Nos chamamos de irmãos, não é? Isso não é simplesmente um jargão crentez, né? Não é simplesmente um jargão evangélico, mas nós nos chamamos de irmão, porque nós temos um único Pai. Amém? Isso é família, isso diz respeito a uma comunhão profunda entre nós. E é isso que o Pai deseja, que sejamos uma família, uma comunhão, e vivemos uma comunhão profunda. Você está vivendo isso na igreja? É importante que a gente viva isso. Se a gente não está vivendo, nós não estamos conseguindo ser a família para o Pai. Igreja é um corpo para o Filho, onde nós somos membros deste corpo. Amém? Não somos membros de um clube, como alguns são membros de um clube, mas nós somos membros de um corpo vivo, um corpo que tem uma missão. Uma igreja tem uma missão. É um corpo que executa a missão de Jesus. Nós somos os membros do corpo de Cristo. Onde Cristo é o cabeça, e nós somos os membros executando uma missão. Amém? Precisamos estar engajados nessa missão. Se você não se vê engajado na missão de proclamação do Evangelho, proclamação do reino de Deus, você não está exercendo a sua missão como corpo de Cristo. Qual é a causa que você fala assim, eu sou responsável por edificar a igreja? Eu sou responsável por gastar a minha vida nessa causa. Se você não identifica isso, procure identificar, porque nós precisamos exercer essa missão como corpo, como membros desse corpo. Acontece o seguinte, então, nós temos uma comunhão profunda, vivemos família, nos chamamos de irmão, estamos envolvidos numa missão, mas
existem outros grupos que também se caracterizam por isso, podem ser descritos por isso. Por exemplo, o time de futebol se chama de irmão, tem uma missão, estão engajados em alguma coisa. Partido político é assim também, né? Companheiro, companheira, aquela coisa. Estão numa missão. Agora, o que diferencia esses grupos da igreja? É a terceira característica, a morada do Espírito. Isso é o nosso diferencial. Esse é o que nos diferencia de qualquer outro grupo. O que nos diferencia de qualquer outro grupo, então, é a presença de Deus. A presença de Deus. Nós somos chamados para manifestar Deus. Nós somos chamados para ser templo do Espírito Santo, habitação de Deus. Isso é maravilhoso, irmãos. Presença de Deus em nós. A presença de Deus é o nosso diferencial. Não existe igreja bíblica sem a presença de Deus. E aí voltamos para Laodiceia. Jesus, no final da carta, diz assim: eis que estou à porta e bato. O que isso quer dizer? Que Jesus estava do lado de fora. Como uma igreja pode viver sem a presença de Deus? É o que Cristo está falando para Laodiceia. Eu estou à porta e bato. Quem está à porta e bate, que está do lado de fora. E ele faz o convite, né? Abre a porta, que eu quero cear com você e você comigo. Quer dizer que a igreja de Laodiceia estava com Jesus do lado de fora, ou seja, sem a presença dele. E como que uma igreja funciona assim? E como que essa igreja perdeu a presença de Deus? Perdeu a presença de Cristo? Vamos entender isso, né? Então, falando um pouco da história de Laodiceia, dessas 7 cidades, porque essas cartas eram dirigidas às igrejas nas específicas cidades, as 7 cidades. Dessas 7 cidades, Laodiceia era a mais rica de todas. Era conhecida como uma igreja que tinha muito comércio, era uma rota comercial, tinha um sistema bancário evoluído, grandioso. Era uma cidade conhecida pela produção de tecidos. Existia uma lã negra conhecida nessa cidade, famosa, e as pessoas procuravam esse tipo de lã. E também era conhecida como por uma escola de medicina que produzia um remédio para os olhos. Então, veja bem, quão rica era essa cidade, famosa. 3 coisas a gente falou aqui. E Laodiceia ficava num vale entre 2 cidades. Num vale, 2 cidades. De um lado, Colossos, de outro lado, Hierápolis. Colossos tinha uma água fria, uma água fresca, e Hierápolis tinha uma água quente. Era fontes termais, né? E Laodiceia estava no meio. Eles eram uma cidade muito rica que construiu aquedutos que transportava essa água quente até a cidade. O problema é que, quando essa água quente era transportada e chegava até Laodiceia, chegava morna. Não era nem quente e nem fria, mas morna. Então, era uma cidade rica. A igreja era rica por estar numa cidade rica, e essa igreja não sofria perseguição, como outras cartas a gente vê que eles sofriam perseguição. Eles não tinham problema com falsas doutrinas, como outras cidades tinham, outras igrejas tinham, mas eles tinham a mornidão. Assim como nessa cidade as águas não eram frias, como Colossos, possuía uma água fresca, uma água que servia para revigorar, para refrescar, para matar a sede. Água fria, sim, amém? Mas também não era uma cidade que tinha águas quentes, como Hierápolis, que eram medicinais e que serviam para curar. Ela possuía uma água morna. E Jesus está falando assim como a água sua é morna, vocês também são dessa maneira, mornos.
E o morno faz Jesus enojado, a ponto de vomitar. Não serve para nenhuma coisa nem outra. Antes você fosse frio como Colossos, que serve para refrescar, revigorar, matar a sede. Ou você fosse quente como Herápolis, que serve para curar, traz os eletrólitos, é bom para fins medicinais, mas você não é nem isso, nem uma coisa nem outra, você é morno. E sabe o que isso quer nos dizer? Que a mornidão, presta atenção no que eu vou falar, a mornidão faz Jesus ficar do lado de fora. Então, o sapo está... Vocês estão prestando atenção, né? A gente está ouvindo o silêncio de vocês. Jesus está do lado de fora por causa da mornidão dessa igreja. O que é ser uma igreja morna? Uma igreja morna é onde os crentes não se posicionam, é onde os crentes são indiferentes, são acomodados, são passivos. Isso leva a esse povo a ser preguiçoso, a ser conformado. Eles não tinham lutas, né, como outras igrejas, não tinham perseguição. Por isso, eles podiam negligenciar o serviço a Cristo também, o serviço na igreja. E isso tornava esse povo presunçoso, orgulhoso, autossuficiente. Por quê? Porque eles falaram assim: eu não preciso de nada. Eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Autossuficiência. Indiferença, né? Não existe nada pior do que um crente de fachada, um crente indiferente, um crente que só de nome, né? E que se julga ainda pior, se julga autossuficiente, não preciso de nada. E Jesus está do lado de fora. Ele está falando assim: não preciso nem de Jesus. Não tenho Jesus, mas também não preciso, porque eu sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Então, era igreja morna, porque estava tão satisfeita nas riquezas, na sua riqueza, na sua fama, na sua segurança, no seu conforto, e nem notou que Jesus ficou do lado de fora. Será que isso faz sentido nas igrejas hoje? Eu estou falando de nós como igreja. Jesus quer corrigir a nossa rota, irmãos. Ele está nos chamando a um relacionamento, chamando a intimidade. Pode ser que a gente tenha deixado ele de lado de fora. Pode ser que a gente tenha se satisfeito com outras coisas que não seja ele. Se ele não tivesse tão enfaticamente nos chamando para um relacionamento, é porque estava tudo bem, a gente estava se relacionando. Mas quando ele nos chama assim, irmãos, tem alguma coisa a gente precisa corrigir, né? Porque se a gente tivesse um relacionamento profundo e íntimo com ele falaria outras coisas para nós, né? Ele está falando isso. Pode ser que ele queira nos chamar a atenção para algumas coisas. Será que vocês estão... Palavra para nós. Igreja Renovo. Será que vocês estão se satisfazendo com o seu conforto, o seu bem-estar, a sua segurança, as suas posses, o seu número de membros legal, o seu engajamento dos membros legal? Mas você não pode se satisfazer com isso. A minha presença vale mais. A minha presença vale mais. Essa igreja estava tão satisfeita que não percebeu que Jesus estava do lado de fora e que ela estava totalmente enganada acerca de si mesma. Estou rico, adquiri riquezas, não preciso de nada. Quando Jesus vem dizer a verdade sobre essa igreja. Qual é a verdade? A verdade é que é pobre, cega, nu, digna de misericórdia. Essa é a verdade. Jesus é a verdade e vem confrontar. Olha só, como é conflituoso, né? Como é divergente essa visão que a Laodiceia tinha, que a igreja tinha de si mesma. Rica, eu adquiri riqueza, não preciso de nada. E Jesus vem falar assim: a verdade não é essa. A verdade sobre vocês é que vocês são pobres, cegos, nus, dignos de misericórdia. Esses são vocês. Por quê? Nós vamos chegar lá. Estão comigo?
Amém? Estão muito sérios, estão preocupados? Amém. É para isso mesmo que a palavra é hoje. A gente precisa se preocupar com algumas coisas. Morna, porque seguia a Deus, mas seguia Mamon. Morna, porque amava a Deus, mas também amava as riquezas. Morna, porque servia a Deus parcialmente, não por inteiro. Meia boca. Estão entendendo? Fachada, né? Fachada. Projeta uma coisa que, na verdade, não é. E Jesus veio confrontar isso. Crentes muito satisfeitos, mesmo com Cristo do lado de fora. Então, estavam satisfeitos não com a presença de Deus, porque Ele não estava lá. Estavam satisfeitos com as suas riquezas. Adquirir riquezas. Estou rico, não preciso de nada. E esse é o fato que satisfazia os crentes dessa igreja. Estavam satisfeitos com a sua riqueza, com os prazeres desse mundo. Então, essas coisas do mundo, irmãos, são lícitas. Muitas vezes são lícitas. As bênçãos, né? Falamos isso na primeira palavra. As bênçãos. Mas acontece que é o seguinte, a gente pode se satisfazer com as bênçãos temporárias e recusar o convite de um relacionamento eterno, perpétuo com o Senhor. A gente começa a olhar para as bênçãos e começa a esquecer do abençoador. E a gente começa a se satisfazer e ir atrás, correr atrás das bênçãos, esquecendo que isso é temporário, esquecendo que a nossa satisfação completa e plena está no Senhor, e não nas bênçãos, e não nas coisas que Ele pode nos dar. Então, o problema de Jesus não é com a riqueza. Não é a riqueza o problema de Jesus, mas é a nossa satisfação na riqueza. Esse que é o problema. É como eu me relaciono com a riqueza. O problema é me satisfazer com a riqueza e não em Deus. Esse é o problema. É como eu me relaciono, né? Então, o problema não é... Essa é uma frase de alguém, acho que Subirá, não sei. O problema não é o crente ter dinheiro, mas é o dinheiro ter o crente. Então, tudo depende de como a gente se relaciona com aquilo que a gente recebe do Senhor, com aquilo que a gente tem do Senhor. Como a gente se relaciona com aquilo que a gente tem. Porque a raiz de todos os males qual é? O amor ao dinheiro. Não é o dinheiro. A raiz de todos os males não é o dinheiro, mas é o amor ao dinheiro. É como eu me relaciono com ele. Então, essa igreja estava morna, porque ela dizia adorar o Senhor, seguir o Senhor, servir o Senhor, mas também seguir a Mamon, o Deus do dinheiro, né? O dinheiro. Não é possível servir a dois senhores. Não é possível servir a dois senhores, por isso que era uma igreja morna. Não é uma coisa nem outra, né? E isso também me leva a um texto de Jeremias 2, versículo 13, sobre as cisternas rachadas. Diz assim: o meu povo cometeu 2 pecados, cometeu 2 erros. Me abandonaram, está lá? A mim, a fonte de água viva. O Senhor é a fonte de tudo que nós precisamos, é a fonte de água viva. Abandonaram a fonte, abandonaram a mim e cavaram suas próprias cisternas, seus próprios tanques, né, reservatórios, e cisternas rachadas ainda, que não retêm água. Largou a fonte, que nunca acaba, que nunca esgota, e cavaram as cisternas rachadas ainda. Isso é quando a gente se divide, quando a gente tem o coração dividido. Isso acontece quando a gente está morno na nossa fé, não é uma coisa nem outra. Isso acontece quando estamos satisfeitos, mas sem Cristo. Satisfeitos, mas sem a presença. É o que essa igreja estava vivendo. Então, o problema não é a riqueza, mas é como a gente se relaciona com ela. E Jesus vem dar um conselho para Laodiceia, então. Né? Vamos voltar lá. Apocalipse 3. Dou-lhe, versículo 18, dou-lhe este conselho. Qual é o conselho?
Compre de mim o ouro refinado. Verdadeiros tesouros espirituais. O foco dessa igreja era no natural, né? Quando Cristo estava chamando eles para um foco espiritual. Marcelinho falou isso de manhã, né? Um foco errado. Essa igreja estava focando nas coisas desse mundo, quando Cristo estava chamando eles para focar naquilo que realmente importava. Os tesouros espirituais, ouro, verdadeiros tesouros espirituais. A cidade tinha orgulho dos seus tecidos, e Cristo fala que eles deveriam comprar o quê? Roupas brancas, vestes brancas, para cobrir a sua nudez. Roupas brancas, vestes de justiça que o Senhor tem para dar. Laodiceia se orgulhava do seu remédio que curava os olhos, e Jesus disse que eles deveriam comprar colírio dele, para ungir os seus olhos e poder enxergar um correto relacionamento com Cristo. Focar naquilo que é importante, e não naquilo que os olhos podem ver, mas naquilo que é eterno, naquilo que é espiritual. Então, uma pergunta aqui, né? O que um pobre, cego, nu, digno de compaixão, miserável, essa é a situação de Laodiceia. Como que um cidadão nessa condição, uma igreja nessa condição, pode comprar alguma coisa? Se ele é pobre, miserável, cego, nu, digno de compaixão. Como que Jesus fala para ele comprar ouro? Eles comprarem ouro, dou-lhes esse conselho: compre de mim. Como que o pobre miserável vai comprar alguma coisa? Vocês já pararam para se perguntar isso? Como que um pobre vai comprar? Nós vamos ver. Isaías 55, abre lá. Isaías 55, 1. Vocês estão aí? Venham, todos vocês que estão com sede, venham às águas, e vocês que não possuem dinheiro algum, venham, comprem e comam. Venham, compre vinho e leite sem dinheiro e sem custo. Por que gastar dinheiro naquilo que não é pão e o seu trabalho árduo naquilo que não satisfaz? Escutem-me e comam o que é bom, e a alma de vocês se deliciará com a mais fina refeição. Venham todos vocês, versículo 1. Venham todos vocês que estão com sede e comprem. O que é isso? Sabe qual é como que a gente compra alguma coisa do Senhor? Segundo esse versículo aí, ó, aquele que tem fome, aquele que tem sede, compra, sem dinheiro. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que a moeda do céu, guarda isso, o dinheiro do céu é a fome. Fala aí para o seu irmão. O dinheiro do céu é a fome. Quem tem fome, compra aquilo que o Senhor tem para vender, aquilo que o Senhor tem para receber. Essa igreja estava pobre, miserável, cega, nu, digna de compaixão, porque não tinha fome. Perdeu a fome por Jesus. Perdeu a fome por Deus. Eles estavam saciados nas riquezas. E esqueceram que a fome é a moeda do céu. Esqueceram que do Senhor a gente acessa a presença de Deus com a fome e com a sede dele. Jesus está nos convidando para mais fome. Aqueles que são ricos verdadeiramente são os famintos. Bem-aventurados que têm fome e sede de mim, porque serão satisfeitos. Eu tenho para dar, ele está falando, eu tenho para dar, mas você tem para comprar? O que compra isso é a fome. Laodiceia não tinha fome, ela estava satisfeita com as riquezas materiais, com a fama, com o bem-estar, com o conforto, com as riquezas, os tesouros, o dinheiro que eles acumularam. E eles diziam assim: estou rico nesse mundo.
não preciso de nada. Jesus falou, você é pobre, cara, você é miserável, você não tem fome. Você nem percebeu que eu estou do lado de fora, batendo, querendo entrar. Aquele que tem fome, compra. Esse é o dinheiro do céu. Você tem dinheiro aí? Você tem dinheiro do céu? Você tem fome? Ó, queridos, tudo bem você ser pobre nessa terra. Tudo bem. Agora, ser pobre 2 vezes? Não dá, né? Você aceita um negócio desse? Ser pobre 2 vezes? Vamos ser rico de verdade? Vamos ser rico de verdade. Vamos ser próspero de verdade. Vamos ter fome, irmãos. Não aceito ser pobre no reino do Espírito. Pobre no reino do Espírito é uma ofensa. Ó, o Senhor quer vomitar. Aquele que não tem fome, é morno. E Jesus está do lado de fora. Ai, a gente precisa ter fome. Paulo diz assim, ó, eu considero todas as coisas como perda para ganhar a Cristo. Não é só as coisas erradas, não é só as coisas ruins, mas todas as coisas eu deixo do lado de lá. Porque eu aprendi a desprezar todas as coisas para ganhar a Cristo. Não tem como eu ter o meu coração aqui e ali. Não tem. Ou eu tenho aqui, ou eu tenho ali, você sabe. Não dá para adorar 2 senhores, senão eu vou amar um, desprezar o outro. Se eu tenho os olhos aqui, eu não posso amar ali. Eu não posso ter os olhos nos 2 lugares. Nós temos que ter olhos de pomba, focados numa coisa só. Ricos. Seremos ricos se tivermos fome por Deus, fome de Deus. Amém? Laodiceia perdeu a fome. Ela se tornou miserável, pobre, cega, nu, porque a moeda do céu se chama fome. Como construir um lugar para a presença de Deus? Fome. Qual é o ingrediente para a manifestação da presença de Deus? Fome. Que o Senhor nos dê fome. Porque fome é sinal de saúde. Quando eu fico doente, a primeira coisa que eu perco, né? Quem teve dengue, aí, fome. Sinal de doença. Uma igreja que não tem fome é uma igreja doente. Uma igreja que não tem fome é uma igreja doente. A fome, ela é preciosa para o Senhor. É a riqueza dos céus. A fome, ou a sede, ou a paixão, nós estamos falando da mesma coisa. A paixão por Cristo, a paixão pela presença, isso é riqueza. Isso é riqueza. Se a gente perdeu, a gente está doente. A fome ela é importante porque nos faz comer, nos faz desejar o alimento. Isso estou falando no natural, mas no espiritual também. Se eu não tenho fome por Deus, eu não tenho prazer em buscar a Deus. Eu não tenho vontade de buscar a Deus, não tenho interesse de buscar a Deus. Por isso que eu preciso de fome. Sem fome, nós não buscamos a Deus. Sem fome, nós não nos alimentamos de Deus. Assim como é no natural também. Eu não tenho desejo de buscar a Deus. E, às vezes, muitos de nós, por não ter fome, simplesmente estão sobrevivendo com muito pouco, raquítico espiritualmente, quase morto. Pensando no físico, é assim, quem não come. Quem não come é raquítico, está a ponto de morrer, não é? Acontece que no espiritual também é assim. A fome, o tipo de fome que nós devemos ter, aquela fome do faminto. Nós estamos percebendo aqui na Retiro alguma coisa desse tipo, né? Glória a Deus por isso, porque a gente entende que aquilo que acontece no natural também está acontecendo no espiritual. Por isso eu creio que nós somos um grupo de famintos. Amém? De famintos por Deus. Pessoas famintas são aquelas que não pensam em outra coisa, a não ser no objeto da sua fome. E nós estamos falando de Deus. Os famintos por Deus são aqueles que não pensam em outra coisa, a não ser em Deus, a não ser na presença de Deus. Elas não têm cabeça para outra coisa. Não que elas não façam outras coisas, não que elas não trabalhem, não sirvam, não estudem, mas elas têm a prioridade diferente, o foco diferente.
o anseio diferente. Elas colocam Deus em primeiro lugar. As pessoas famintas não têm tempo para o pecado, para os vícios, para outras coisas, mas elas se dedicam a buscar. E elas fazem alguma coisa, elas trabalham, elas reagem, elas se movimentam para alcançar aquilo que lhes vai saciar. No nosso caso, é a presença de Deus. Provérbios 16, 26, diz assim, que o apetite do trabalhador o obriga a trabalhar. A sua fome o impulsiona. A fome impulsiona o trabalhador a fazer alguma coisa. A pessoa, o faminto, a fazer alguma coisa. Quem tem fome faz alguma coisa. Quem tem fome trabalha em prol daquilo que deseja. Se você diz que quer mais de Deus, mas não faz nada para alcançar o mais de Deus, significa que você não está faminto. Significa que você não tem tanta fome assim. Porque a fome nos impulsiona. A fome gera uma ação, uma atitude da nossa parte. E nós vamos correr atrás. Nós vamos perseverar. Como nós podemos ter mais fome de Deus? Como, hein? A gente pode ter mais fome de Deus. Uma coisa interessante é quando a gente convive com famintos, com aquelas pessoas que têm fome. A fome é contagiante. Nós precisamos andar junto, estar junto, permitir sermos contagiados com aqueles que são famintos. Tem alguém faminto aí do seu lado? Anda com ele. Anda com essas pessoas que têm fome. Fome gera fome. E nós vamos ser um grupo de famintos pelo Senhor, pela presença do Senhor. Muitas vezes a gente não tem fome porque a gente trata o aperitivo, a entrada do jantar, vamos dizer assim, como o prato principal. Quem está entendendo? Por exemplo, quando a gente trata os cultos de domingo como se fosse o prato principal. É só aperitivo, irmãos. É uma bênção, não é? Um aperitivo maravilhoso, mas não é o prato principal. Tem mais. Tem mais. Agora, qual é a medida? A gente não pode se satisfazer com pouco quando Deus é a fonte de água viva. Qual é a medida da presença de Deus que a gente precisa buscar? Que aqueles famintos buscam. E agora eu quero distribuir uns versículos aí. Quero que vocês me ajudem. Quem lê bem aí? O Pedro lê bem, né? Pedro, Êxodo 19, 16, lê aí. Ainda não, só separa, vou distribuir primeiro. Êxodo 19, 16. Isaías 6, do 1 ao 5, pode ler, Gil. 6, do 1 ao 5. 2 Crônica 7, eu vou escolher, né? Pode ser você, Marcelo? 2 Crônica 7, de 1 a 3. De 1 a 3. E o Apocalipse... Quem que vai ler o Apocalipse? Pode ser você, Luiz? Apocalipse 1, 17. Então, nós falamos Êxodo 19, 16, Isaías 6, do 1 ao 5, 2 Crônica 7, do 1 ao 3 e Apocalipse 1, 17. Nós vamos saber qual é a medida. A gente não pode se contentar com o... passa para todo mundo? Tá. Não pode se contentar com o aperitivo, né? Tem mais para nós. Êxodo 19, 16. Ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos. Uma espessa nuvem cobriu o monte, e ouviu-se um forte som de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial tremeu de medo. A presença do Senhor se manifestando de forma visível, tremeu o monte, o povo ficou apavorado. Você já ficou apavorado, sim, com a presença de Deus? Nós precisamos buscar isso, Wilson. Isso não está acontecendo nos nossos dias. Por quê? Falta fome. Falta fome. Isaías. Até o 5, 1 ao 5. Isaías 6, do 1 ao 5. No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto e exaltado, e a aba da sua veste enchia o templo.
Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam, e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ah, queridos, quando o Senhor se manifesta, quando os nossos olhos veem o Rei majestoso, sabe o que acontece? Vem um quebrantamento da nossa parte, um arrependimento, uma profunda visualização, né? Entendimento, convicção de quem nós somos e quem Ele é. Senhor, Tu és santo, olha para a minha situação, como eu sou pecador. Sabe, quando a presença vem, a presença de Deus vem nessa dimensão, nessa manifestação, no tamanho dessa manifestação, nós somos libertos de coisas que há muitos anos estão nos aprisionando. Uma profunda convicção de pecado. E nós nos arrependemos, porque nós queremos nos relacionar com esse Deus que é santo. Amém? Essa é a medida de enxergarmos o esplendor do Senhor, a ponto de nos ficar no chão, prostrar no chão. Nós vamos ler agora, né, Marcelo? 2 Crônicas 7, de 1 a 3. Assim que Salomão acabou de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto, e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. Os sacerdotes não conseguiam entrar no templo do Senhor, porque a glória do Senhor o enchia. Quando todos os israelitas viram o fogo descendo e a glória do Senhor sobre o templo, ajoelharam-se no pavimento com o rosto em terra. Adoraram e deram graças ao Senhor, dizendo: Ele é bom e seu amor dura para sempre. Amém. Uma nação inteira com a cara no pó. Uma nação inteira com o rosto em terra, adorando aquilo que eles viram. Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Os israelitas viram o fogo descendo. Você já viu o fogo descer? É isso que eu busco, irmãos. Tenho buscado isso. Não é só naquele tempo, não é possível. Nós não podemos nos contentar com menos da presença do Senhor. Não, irmãos. Não, que o fogo desça e consuma o sacrifício. Tem sacrifício vivo aí? Eu sou sacrifício vivo e quero me colocar no altar para que o Senhor venha e derrame. Luiz, Apocalipse 1:17. E eu, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Amém. Quando a gente se depara com a glória de Deus pesada, a presença do Senhor manifesta, a gente cai que nem morto. Eu quero experimentar isso, cair que nem morto diante do Senhor. A gente não pode suportar essa glória, nossa carne não aguenta, mas é transformada. A transformação vem da manifestação, da revelação do Senhor nas nossas vidas. A transformação vem. Às vezes é pouco que você precisa, um vislumbre da glória, que transforma a nossa vida de uma maneira radical. E aquilo que a gente fazia, a gente não faz mais. E aí a gente vai cantar aquela música, eu vou gastar a minha vida até que Ele venha. É isso que a gente busca do Senhor. É isso que Ele quer de nós, esse compromisso mais profundo com Ele, radical, irmãos, radical. Essa é a construção do odre. Porque aquilo que o Senhor tem para derramar sobre as nossas vidas, sobre a igreja dos últimos dias, sobre os remanescentes, é grandioso. Mas a gente precisa estar preparado, a gente precisa desejar. Um preparo é arrependimento. Arrependimento de nos satisfazermos
com as coisas desse mundo, construirmos cisternas rachadas que não retêm água. O Senhor diz assim, ó, eu não vou desperdiçar mais uma gota na vida de vocês. Eu só vou derramar quando vocês estiverem prontos. Não com odre rachado, não com cisterna rachada que não retém. Eu não vou desperdiçar. Irmão, o Senhor não quer desperdiçar a glória dele, a presença. Nós precisamos estar alinhados. Alinhados. Quanto mais você experimenta de Deus, mais você quer experimentar. Amém? Como que eu posso ter fome daquilo que eu não conheço? Eu vou falar um prato aqui, ó. Você tem fome de caldo de mancarra? Você nunca viu isso, você não sabe o que é. É uma comida de Guiné-Bissau. Ó, vou falar outra. Você tem fome de pierogi? Não, né? Nem sabe o que é. É da Polônia. Como que você vai ter fome de algo que você não sabe o que é? Se você não sabe quem é Deus, você não vai ter fome dele. Então, vai para a palavra, irmão. Conhece o Senhor na palavra. Busca conhecer o Senhor. E quanto mais você conhece, mais você quer. Mais você tem fome. Mais você tem anseio. Mais você deseja. Mais você busca. Porque nós precisamos ter fome. E ter fome daquilo que a gente nunca viu, daquilo que a gente nunca experimentou, é difícil. Então, vamos experimentar um pouco do Senhor? Vamos pedir para que o Senhor venha aí e dê um pouco de um cheirinho dele? Aí a gente vai se viciar, viu? Nós vamos nos viciar e a gente não vai querer outra coisa. E nós vamos buscar o Senhor. É isso. Vamos nos arrepender primeiro, sabe? Tem outra parte. Eu não vou fechar, porque tem a continuação no outro momento, né? Mas Laodiceia ainda tem coisas para nos ensinar. Mas nesse primeiro momento, então, eu gostaria de que a gente se arrependesse por comer besteira. Comer besteira, se empanturrar antes da janta, tira a nossa fome. A gente se empanturra com as coisas do mundo, com maus relacionamentos, com más atitudes, com maus pensamentos. A gente se empanturra de outras coisas que não agregam, não edificam. E quando vem o banquete, a gente não tem fome. O Senhor está com um banquete aqui exposto e a gente está se satisfazendo com outras coisas, salgadinho, né? Aquele isopor. É mais ou menos isso, sabe? O Senhor tem os manjares e a gente se satisfaz com o isopor. Enche a barriga de isopor. Aconteceu isso com o João Pedro, né? Comeu o coisinho de polvilho e não queria jantar a comida do pastor Carlos. Eu fiquei pensando, Senhor, muitos de nós estamos nessa situação. Mas não, a gente tem fome da verdadeira comida, da verdadeira bebida, que é o Senhor. Amém? Vamos, o pessoal do louvor, e nós vamos orar. O Senhor vai nos ajudar a ter essa convicção de que Deus está falando assim, se você não tem fome, você é pobre, você é miserável, você é cego e está nu. Digno de compaixão é a sua vida, porque você não tem, você é pobre. Pobre na terra, pobre no céu. Não, nós queremos ser ricos no céu. Nós queremos ter ambição celestial. É a presença de Deus, sermos ricos, porque temos fome e queremos experimentar mais do Senhor. Assim como Ele se descreveu nessas passagens que nós lemos, é grandioso demais e nós não experimentamos isso ainda, porque nos falta fome. Vou convidar você para fazer a sua oração. Senhor, nós queremos nos arrepender nessa noite. Que esse momento seja um tempo de conserto. Senhor, conserto, nós não queremos ser como a igreja de Laodiceia, uma igreja pobre, uma igreja miserável, porque não tinha riqueza, a verdadeira riqueza que está na sua presença,
que existe na tua presença, os verdadeiros tesouros estão escondidos em ti, Senhor. E o Senhor quer se revelar a nós, mas nós não temos fome. Nós não temos como comprar, não temos como adquirir, porque não temos fome. Temos nos alimentado de coisas que não te agradam. Aliás, às vezes, todas as outras coisas que têm nos satisfeito, até as suas bênçãos, nós estamos nos satisfazendo e trocando a fonte de água viva pela cisterna rachada que não retém água. Ah, não, Senhor. Nós queremos construir uma morada para o Espírito. Queremos ser uma igreja cheia da presença do Senhor e não com Jesus do lado de fora batendo a porta, querendo entrar. Perdão, Senhor. Perdão por nos satisfazermos com as coisas desse mundo, nos saciarmos com as coisas desse mundo. Isso nos roubar a fome de Ti, Senhor. Perdão, Pai. Perdão porque a gente tem se satisfeito com aquilo que não é o Senhor. Sendo que só o Senhor pode nos satisfazer. Sendo que o Senhor nos chama para um relacionamento e nós estamos trocando a presença do Senhor, o verdadeiro tesouro, por outras coisas. Temos nos encantado com as coisas desse mundo e voltado os nossos olhos para isso. Perdão, Senhor, nós queremos nos arrepender diante de Ti. O Senhor nos aconselha a comprar de Ti ouro refinado no fogo, os verdadeiros tesouros. O Senhor nos aconselha a comprar vestes brancas para cobrir a nossa vergonhosa nudez. O Senhor nos aconselha a comprar o colírio e enxergar de verdade. E assim a gente possa dar valor a que realmente importa. Eu preciso valorizar aquilo que importa. A única coisa que importa é o Senhor, é a Tua presença, Senhor. Perdão, Pai, perdão, Senhor. Ajuda-nos, socorre-nos, ajuda-nos a ter fome, a buscar a Ti, Senhor. Nós queremos experimentar de Ti, Senhor. Então venha com um profundo entendimento, uma profunda compreensão da Tua palavra nessa noite, para que isso entre nos nossos corações e gere transformação nas nossas vidas. Ajuda-nos a ter um vislumbre de quem Tu és. Esse vislumbre é capaz de transformar as nossas vidas definitivamente, Senhor. Revela quem Tu és. Revela quem Tu és. Me apaixonei